Durante sessão do plenário do Senado, diversos senadores pressionaram o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para que pare de impedir o andamento de iniciativas para limitar e conter os excessos de ministros das Cortes Superiores. Na sessão, estavam presentes 10 deputados federais que estão censurados a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O senador Carlos Portinho assinalou a Pacheco a presença dos parlamentares censurados, lembrando ao presidente do Congresso que a Constituição Federal Brasileira prevê a liberdade de expressão de todos os cidadãos, veda a censura e ainda prevê a imunidade parlamentar. O senador explicou ao presidente Rodrigo Pacheco: quando se cala um parlamentar, fecha-se o Congresso Nacional, porque a função do parlamentar é falar, é parlar, e ele representa, como parlamentar eleito, milhares de eleitores que depositaram nele justamente essa função parlamentar. O senador Portinho apresentou um requerimento de urgência para votar projeto do senador Lazier Martins, que susta os efeitos de uma resolução pela qual o Tribunal Superior Eleitoral se autoconcedeu plenos poderes. O senador Eduardo Girão parabenizou o senador Portinho pela iniciativa e ironizou a narrativa de que as atrocidades que vêm sendo cometidas teriam o objetivo de proteger a democracia. O senador disse: a turma enche a boca para falar de democracia. Tudo é um escudo à democracia, mas quem está colocando o Brasil numa ditadura há tempos, não é de hoje, são aqueles que se arvoram defensores da democracia, guardiões da nossa Constituição, os tribunais superiores do Brasil. Girão disse a Pacheco que não é mais possível continuar a tapar o sol com peneira. Ele afirmou: o que está acontecendo no Brasil é um pedido de socorro. A população está pedindo socorro. Os parlamentares de mãos atadas como eu pedem ao senhor socorro porque nós somos maioria, minoria ainda aqui. E nós estamos vendo esses abusos sucessivos acontecendo de um poder da República colocando os demais prostrados de joelhos e a gente não pode tapar o sol com a peneira com relação ao que está acontecendo. O senador Lazier Martins sinalizou ao presidente Rodrigo Pacheco o absurdo da situação de estar o Senado recebendo parlamentares censurados, pedindo ajuda por eles e pelos cidadãos que também são vítimas e serem ignorados pelos representantes do povo. Lazier disse: nós estamos vivendo um momento inusitado jamais visto. Um grupo de parlamentares, pessoas que foram eleitas pela população brasileira, assim como nós, que estão caçadas, estão censuradas, estão com bloqueio de suas contas e não podem mais externar as suas opiniões, estão aqui presentes no plenário diante de Vossa Excelência. Para quê? Para aguardarem a sensibilidade de Vossa Excelência, para que marque imediatamente a votação do requerimento de urgência do senador Portinho, do PDL de minha autoria, para assustar os efeitos desta absurda resolução, número 23.714, do dia 20 de outubro deste ano, que prolonga indefinidamente censura a um mundo de gente, cada vez mais tolhendo as liberdades de parlamentares iguais a nós, como esses que estão aqui. O senador Lazier Martins disse: presidente Pacheco, esta é uma hora mais do que nunca em que o restabelecimento da ordem e do respeito democrático tem que vigorar, e estão todos aqui olhando para Vossa Excelência, esperando uma decisão. Estão sendo censurados cada dia mais. Alexandre de Moraes vai cortando liberdades, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, aviltamento das atribuições do Ministério Público. Até quando vai isso, presidente? Então, este Senado precisa tomar uma posição. O senador Luiz Carlos Reis, na sequência, se somou aos colegas no pedido para que Rodrigo Pacheco faça respeitar a Constituição.
O senador lembrou vítimas dos inquéritos de Moraes, como a influenciadora Bárbara de Stefani, do canal Te Atualizei, cuja renda, assim como a da Folha Política, vem sendo confiscada há quase 1 ano e meio, sem qualquer base legal, sem direito à defesa, nem ao devido processo legal, e o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente, enquanto esteve preso a mando de Moraes por crime de opinião. O senador lembrou que ambos participaram de audiência pública no Senado, para a qual Moraes foi convidado, mas não se dignou a comparecer. Heinz lembrou ainda a comissão sem parlamentares para propor mudanças na lei do impeachment e resumiu: então, é um absurdo. Nós temos que discutir esse assunto aqui. O senador Flávio Bolsonaro corroborou o pedido feito pelo senador Portinho e afirmou: é óbvio que a responsabilidade cai principalmente sobre os senadores, que têm o papel constitucional de fazer algo para reequilibrar essas forças institucionais dentro do plano democrático. Esses inquéritos que foram criados permitiram todas essas atrocidades, essas aberrações jurídicas, essas covardias, não só com parlamentares, mas com empresários. O senador apontou o absurdo de se permitir a continuidade de inquéritos ilegais que estão suprimindo direitos e garantias fundamentais de cidadãos. Há um senso comum de que isso era para ter terminado. Todo mundo está careca de saber que uma pessoa não pode ser vítima, ser autor, ser investigador e ser juiz ao mesmo tempo de um inquérito sem acompanhamento do Ministério Público ainda. Não tem fundamento jurídico nenhum. No entanto, as consequências práticas, as pessoas estão sofrendo e sai do plano da censura. Vai para o plano de se apropriar indebitamente dos alimentos de algumas pessoas que estão há mais de anos sem ter o seu ganha-pão por um capricho de um ministro. O senador lembrou: a gente tem que ser coerente em defender os nossos direitos, as nossas prerrogativas. Ninguém está pedindo favor nenhum. É obrigação nossa zelar pela Constituição também. Agora, até quando? Qual o limite? Vai virar o ano? Vai entrar outro governo? Vão entrar outros parlamentares? E vamos continuar com medo? Porque o que está acontecendo na prática hoje é isso: parlamentar com medo de postar alguma coisa e perder suas redes sociais. Deputado e senador com medo de um ministro que age sozinho ao arrepio da lei, multando o senador por emitir opinião, caçando o deputado por emitir opinião, por mais que não concordemos com elas. Isso tem que ter um ponto final. O senador Roberto Rocha, por seu turno, lembrou que senadores fazem um juramento de defender a Constituição e que a Constituição determina que quem faz o controle dos atos de ministros de cortes superiores é o Senado. Ele explicou para o presidente Rodrigo Pacheco: na democracia, poder só se controla com poder. O povo não controla poder, o povo dá e tira poder. Então, o poder do Supremo é controlado aqui do Senado Federal. O senador lembrou: eu aprendi lá no meu Maranhão que o combustível da política é a saliva, é a palavra, é o diálogo. Quando você nega isso, você nega a própria política. Se um parlamentar é impedido de falar, na verdade está se impedindo o povo que ele representa. O senador Rodrigo Pacheco afirmou que não poderia pautar o requerimento de urgência porque há anos o Senado, sob seu comando, não realiza mais sessões exclusivamente presenciais e, nas sessões em que há participação remota de senadores, não poderia haver requerimentos de urgência. O senador Eduardo Girão, em resposta, voltou a questionar Pacheco sobre as violações de direitos fundamentais e de direitos políticos. O senador apontou: todos os 80 senadores também têm essa missão, os deputados federais. Nós precisamos clarear o tempo sombrio que estamos vivendo, os tempos difíceis. E é uma atitude. O que a gente precisa é atitude. E o Senado Federal pode fazer esse papel. Aí sim, eu concordo com o senador Flávio. Vai haver uma pacificação de verdade, não da boca para fora, uma pacificação. Ah não, o poder se levantou, está fazendo o seu trabalho. Aí a gente vai ter um equilíbrio entre os poderes e o Brasil vai tocar o seu dia a dia. O senador Jaime Campos apontou:
Vi aqui alguns senadores fazendo falas que fazem com que nós tenhamos que rever, eu acho, naturalmente, o nosso modo de pensar em relação ao Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco. Particularmente aqui, em relação aos deputados cujas contas foram bloqueadas. Jaime Campos lembrou ainda as medidas absurdas e abusivas tomadas contra empresários e caminhoneiros de forma coletiva por participação em manifestações com cautelares e punições sem base legal e sem direito ao devido processo legal. O senador disse, eu pessoalmente, na minha modesta opinião, que nós temos que fazer aqui, num termo bem chulo, um freio de arrumação. Caso contrário, fica muito feio, muito ruim para nós políticos. O senador Esperidião Amin lembrou as palavras do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Francisco Rezec, que disse sobre o inquérito do fim do mundo, isto não foi uma boa ideia. O senador disse, o pior da continuidade do inquérito 4781, que vai completar 4 anos no ano que vem, em março do ano que vem ele completa 4 anos, é que ele, como a Inquisição, que ele representa aos meus olhos, pede sempre mais. Ele é irrefreável, porque a pessoa que decide é rodeada por pessoas que a aplaudem, e isso vai formando uma bolha que isola o conjunto que está no seu interior da realidade, da controvérsia, do contraditório que todos nós sonhamos que ocorra na democracia. Da forma que eu acho que, se não houver uma ação, nem falo em reação. Isso realmente não vai dar certo, como disse o ministro Francisco Rezec. Enquanto o Senado, sob o comando de Rodrigo Pacheco, se omite, os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes seguem violando direitos fundamentais e perseguindo cidadãos e parlamentares. A caçada a conservadores vem fazendo muitas vítimas ao retirar direitos de um grupo de pessoas e tratá-las como sub-humanos. O empresário Luciano Hang, mencionado pelos senadores, foi incluído em inquéritos instaurados a partir de matérias da velha imprensa que nunca apresentaram qualquer comprovação. Quando o caso foi apresentado a um juiz de direito, reconheceu-se que não houve qualquer cuidado na apuração dos fatos e o jornal e a jornalista foram condenados a indenizar o empresário. Não obstante, vários inquéritos continuam com base no mesmo tipo de informação produzida por testemunhas suspeitas e mesmo por empresas concorrentes, informação essa que é tomada como verdadeira sem questionamento por juízes agindo fora de suas atribuições, como é o caso dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e por Luiz Felipe Salomão e seus sucessores, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, no TSE. A Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com apoio e louvor de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor usando o Pix através do QR Code que está visível na tela ou usando o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio, mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Meus colegas senadores, nós temos hoje aqui a presença dos 10 deputados federais que foram censurados por uma decisão monocrática do Poder Judiciário. Parlamentares que têm na Constituição o direito à fala a qualquer jeito. É um direito do parlamentar. E hoje, as redes sociais são a extensão da tribuna. São a extensão da tribuna pela mesma lógica. Peço que nossos deputados venham à frente, inclusive, pela mesma lógica
a qual o STF entende que ele pode, STF suprimindo instâncias, ser o condutor das medidas judiciais contra aqueles que se expressam nas redes sociais, que as redes sociais seriam a extensão do STF. Mas as redes sociais são a extensão das tribunas do parlamento, é a extensão do Congresso. O parlamentar, em qualquer situação, tem o direito assegurado de fala. E quando calam um parlamentar, não calam somente a ele, mas a seus milhares de seguidores impossibilitados de acessá-los. Quando se cala um parlamentar, fecha-se o Congresso Nacional, porque a função do parlamentar é falar, é falar. E ele representa, como parlamentar eleito, milhares de eleitores que depositaram nele justamente essa função parlamentar. Aqui no Senado Federal, nós temos na mesa, senhor presidente Rodrigo Pacheco, um requerimento de minha autoria, um requerimento de urgência para que se coloque em plenário em votação o PDL de autoria do senador Lazier Martins, com apoio de diversos outros senadores, para que se suspendam os superpoderes que, por uma resolução, foram outorgados a um único ministro que, por decisões monocráticas, tem decidido calar esse Congresso Nacional. É muito sério o que acontece. Teremos eleições também em 24. Será o juiz da propaganda esse feitor? Será o juiz do Tribunal Regional Eleitoral quem terá esses superpoderes? E muitos sabem que em cidades, principalmente menores, muitas vezes é ele o juiz, o primo do candidato ou de alguém que... É muito sério o que está acontecendo, porque não só alijaram o Ministério Público do seu dever de ofício de fiscal da lei nesses processos, como as intimações, atenção, as intimações dos parlamentares estão sendo feitas pelas redes sociais e não pelo meio oficial. O acesso ao processo está sendo dificultado a inúmeras manifestações de advogados junto ao Conselho Federal. Diversas prerrogativas dos advogados e não só do Ministério Público estão sendo tolhidas e cerceadas, além da fala do parlamentar, a censura e, pior, a censura prévia, sem a oportunidade de defesa. Se a liberdade de expressão e o direito de fala parlamentar é o direito sagrado, para subvertê-lo é necessário que se dê, no mínimo, a defesa. Isso acontece pela nossa omissão em legislar sobre o assunto. Estou disposto a legislar. Estamos dispostos a trazer, e são inúmeros convites, os ministros do STF e do TSE para construir em harmonia que devemos preservar com os poderes uma legislação que, ao mesmo tempo que combata a fake news, dê as garantias constitucionais, não só ao parlamentar, mas a qualquer cidadão, pelo seu direito sagrado de liberdade de expressão. Não estou discutindo Lula ou Bolsonaro. Não estamos discutindo aqui nessa tribuna, o resultado de eleições. Estamos discutindo o direito maior da liberdade de expressão e da liberdade de fala do parlamentar. Por essa razão, senhor presidente, o PL não tem outra alternativa no dia de hoje senão entrar em obstrução com o requerimento para que Vossa Excelência e se ganhe e se perca no voto, se for o caso, mas que precisamos pautar como um gesto para aproximar e chamar o Poder Judiciário para construir uma legislação que garanta os direitos constitucionais de qualquer cidadão e, sobretudo, daqueles que, por seus votos, representam milhares e milhões de cidadãos, como aqui no Senado Federal. É o meu requerimento, senhor presidente, porque
acho que esse gesto poderá pacificar o país e permitirá a construção de uma legislação cidadã. Muito obrigado. Obrigado, senador Carlos Portinho. O PL entra em obstrução. O PL entra em obstrução. O requerimento do senador Carlos Portinho será apreciado pela presidência. O requerimento de urgência em relação ao PDL. O senador será apreciado pela presidência. Com a palavra pela ordem, senador Jorge Cajuru. Ao lado do irmão Girão, que sabe e que não é injusto. Entre as suas virtudes, amigo Portinho, do futebol e agora aqui, sei que você não é um homem injusto. Então não fale só de deputados. Fale de um colega que te respeita e é recíproco, como eu. Eu não fui só censurado, meu querido. Eu fui multado em uma quantia milionária e não tenho dinheiro para pagar. Senhor presidente, uma parte. Com a palavra pela ordem, senador senador Girão. Presidente. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, senador Carlos Portinho. Quero lhe cumprimentar pela coragem, um ato concreto que o senhor, em nome do seu partido, estão fazendo aqui pela democracia. Porque falar de democracia, a turma enche a boca para falar de democracia. Tudo é um escudo à democracia, mas quem está colocando o Brasil numa ditadura há tempos, não é de hoje, são aqueles que se arvoram defensores da democracia, guardiões da nossa Constituição, os tribunais superiores do Brasil. Nós temos aqui algumas vítimas, estão aqui conosco hoje, nesse plenário dessa casa respeitável. A parlamentar mais votada proporcionalmente do Brasil. E quem conhece, presidente Rodrigo Pacheco, a história dessa parlamentar, sabe que é uma pessoa respeitosa, serena, equilibrada. Foi a primeira presidente mulher da CCJ, da Câmara, onde o senhor pôde participar como deputado federal pelo seu estado de Minas Gerais. O que está acontecendo no Brasil é um pedido de socorro. A população está pedindo socorro. Os parlamentares de mãos atadas, como eu, peço ao senhor socorro. Porque nós somos minoria ainda aqui, e nós estamos vendo esses abusos sucessivos acontecendo de um poder da República, colocando os demais prostrados, de joelhos. E a gente não pode tapar o sol com a peneira com relação ao que está acontecendo, presidente. Então, eu sou apenas um dentre os colegas aqui, que eu aprendo com todos, desde o início do mandato. Mas eu quero me somar, senador Portinho, entrar em obstrução, a partir de agora, contra a censura no Brasil, que chegou valendo. Nós estamos em censura no Brasil, e isso é perigoso, a liberdade de expressão de parlamentares. Não estou falando de pastor, que é um absurdo o que está acontecendo, pastor foi calado. Não estou falando de artistas, também calados. Jornalistas, veículos de comunicação e agora parlamentares. E tudo de um lado, viu? O engraçado é que todos de um lado, conservadores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu lhe faço um apelo. Nesses dias finais do Senado Federal, sinalize para a população que essa casa vai se levantar. Que essa casa precisa se levantar para que a gente para que ocorra a harmonia e independência de verdade entre os poderes da República. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Lazier Martins, na sequência, senador Luiz Carlos Reins. Muito obrigado, presidente. Presidente Pacheco, nós estamos vivendo nesse momento, presidente, lhe peço a gentileza da sua atenção. Nós estamos vivendo um momento inusitado, jamais visto. Um grupo de parlamentares, pessoas que foram eleitas pela população brasileira, assim como nós, que estão caçadas, estão censuradas, estão com bloqueio de suas contas, que não podem mais externar as suas opiniões. Estão aqui presentes no plenário, diante de Vossa Excelência. Para quê? Para aguardar a sensibilidade de Vossa Excelência, para que marque imediatamente
o requerimento, a votação do requerimento de urgência do senador Portinho, do PDL de minha autoria, para sustar os efeitos desta absurda resolução número 23714, do dia 20 de outubro deste ano, e que prolonga indefinidamente censura ao mundo de gente e cada vez mais tolhendo as liberdades de parlamentares iguais a nós, como esses que estão aqui. Eu tenho a lista, presidente Pacheco, daqueles que estão com as suas liberdades limitadas, como Ottoni de Paula, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Major Vitor Hugo, José Medeiros, Bia Kisses, Júnior Amaral, deputados eleitos agora, Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, Zé Trovão, de Santa Catarina, outros que têm as suas postagens também removidas, como o Jordi, como o Luiz Lima, do Rio de Janeiro, como o Paulo Martins, do Paraná. Até quando vai isso, presidente? A cada dia cresce essa lista e nós não tomamos uma atitude. E nós estamos no apagar das luzes, nós estamos no encerramento do ano legislativo. Então, presidente Pacheco, esta é uma hora mais do que nunca em que o restabelecimento da ordem, do respeito democrático tem que vigorar. E estão todos aqui olhando para Vossa Excelência, esperando uma decisão. Estão sendo censurados cada dia mais. Alexandre de Moraes vai cortando liberdades, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, aviltamento das atribuições do Ministério Público. Até quando vai isso, presidente? Então, este Senado precisa tomar uma posição. Então depende de Vossa Excelência, presidente dessa casa. É o apelo que faço. Senador Luiz Carlos Entra Reins. em obstrução, senhor, presidente. Senador Portinho. A obstrução deve ser declarada pelo líder do partido. Perfeito. Senador Luiz Carlos Reins. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadores, senadores, eu vou me somar, Portinho, ao vosso ato nesse instante. Não falei pelo meu partido, mas falo por mim, solidário à obstrução. Importante que nós possamos também dar essa sequência. Me somo e já assinei o PDL do Lazer e também a sua manifestação. É importante, senhor presidente, nós precisamos discutir esse tema aqui. Não são apenas estes parlamentares que o senador Lazer, quase 20 deputados que hoje são cerceados dos seus direitos. Tem jornalistas, a Bárbara do seu estado, influenciadora digital, cerceada e responde processos como uma criminosa. Estive agora, senador Girão, na audiência de Vossa Excelência, que eu estava me somando junto com você também, ouvindo Oswaldo Eustáquio, um jornalista, também criminalizado, torturado dentro da Papuda, como se fosse um bandido. Então, jornalistas também, vi o caso aqui do Cajuru, falando do caso dele, centenas nesse Brasil afora. E mais, um próprio ex-presidente, senador Roberto Rocha, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello. E por aí se vai. Nós não podemos admitir isso. E pior, senhor presidente, querem mudar as regras sobre o direito dos parlamentares. O projeto está já em gestação nesta casa. E aqui, senador Portinho, o nosso ministro Lewandowski veio discutir o projeto. Agora não veio na nossa comissão, senador Girão, para discutir a eleição desse ano aqui que nós discutimos. Aí não vem. E esse projeto vai entrar a bala aqui dentro. Mais restrição terão os senadores em cima do processo contra os ministros do Supremo. Então, é um absurdo e nós temos que discutir esse assunto aqui. É o que eu clamo a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Flávio Bolsonaro. Presidente, só fazendo a parte aqui ao senador Portinho, corroborando as suas palavras, presidente, nós já conversamos longamente
sobre esse assunto, sobre a conjuntura que a gente se encontra hoje, político-jurídica, muito preocupante, e óbvio que a responsabilidade cai principalmente sobre os senadores, que têm o papel constitucional de fazer algo para reequilibrar essas forças institucionais dentro do plano democrático. E esses inquéritos que foram criados, que permitiram todas essas atrocidades, essas aberrações jurídicas, essas covardias, não só com parlamentares, com empresários. A emenda constitucional 35 de 2001 garantiu a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. Foi rasgada. E cabe ao Senado Federal, presidente, a responsabilidade nossa, de cada um que está aqui, fazer algo para que isso volte à normalidade. Porque até então se usava a desculpa que esses inquéritos de fake news, inquérito de fim do mundo, um monte de nome que deram, claramente inconstitucionais. Nós somos advogados. Há um senso comum que isso já era para ter terminado. Todo mundo está careca de saber, né, que uma pessoa não pode ser vítima, ser autor, ser investigador e ser juiz ao mesmo tempo de um inquérito sem acompanhamento do Ministério Público ainda. Não tem fundamento jurídico nenhum. E, no entanto, as consequências práticas as pessoas estão sofrendo. E saem do plano da censura, vão para o plano de se apropriar indebitamente dos alimentos de algumas pessoas que estão há mais de ano sem ter o seu ganha-pão por um capricho de um ministro. E eu vim aqui como líder do PL para declarar oficialmente, presidente, na qualidade de presidente do PL, que estamos sim em obstrução até que o projeto de decreto legislativo do senador Lazier seja pautado. Esse é apenas um primeiro passo que é importante o Senado dar. O próximo passo para começar a pacificar o país é o arquivamento desses inquéritos, sem pé nem cabeça, que até hoje o Procuradoria-Geral da República não tem acesso aos seus anexos. Ninguém sabe o que tem nessas investigações, qual a profundidade, contra quem. Eu fiquei sabendo pela imprensa, no ano passado, retrasado, que eu virei investigado em um desses inquéritos. Que mundo é esse? E com todas as divergências que tem aqui o senador Cajuru, isso aqui não é uma covardia com o parlamentar. E se há uma unidade institucional por parte de outros poderes, em momentos em que eles são acuados, e são acuados pela opinião pública, o que não é o nosso caso, deveria haver essa unidade institucional nossa também, presidente. E o senhor, na qualidade de presidente, tem a obrigação de fazer essa intermediação. Da mesma forma que eu pedi ao senhor em conversa reservada, faço aqui de público também, é importante haver essa unidade, porque hoje é o Cajuru, é o Bolsonaro, é o Portinho, amanhã é alguém do PT. A gente tem que ser coerente, de defender os nossos direitos, as nossas prerrogativas. Ninguém está pedindo favor nenhum. É obrigação nossa zelar pela Constituição também. Agora, até quando? Qual o limite? Vai virar o ano? Vai entrar outro governo? Vão entrar outros parlamentares? E vamos continuar com medo, porque o que está acontecendo na prática hoje é isso. Parlamentar com medo de discursar. Parlamentar com medo de postar alguma coisa e perder suas redes sociais. Deputado e senador com medo de um ministro que age sozinho, ao arrepio da lei, multando o senador por emitir opinião, caçando o deputado por emitir opinião, por mais que não concordemos com elas. Isso tem que ter um ponto final. E aqui não é nenhuma ameaça, presidente, paute o impeachment do ministro do Supremo. Não estou falando disso. E que fique bem claro aqui, esse aqui não é um ato antidemocrático, porque pode ser que a minha fala aqui agora, presidente, seja encarada como um ato antidemocrático, um ato de subversão. E se acontecer, vamos ficar olhando de novo. Está insuportável. A eleição já passou. As instituições têm que voltar às suas caixinhas, à sua normalidade. Repare que eu não estou nem entrando de como foi o processo eleitoral, a atuação no TSE. Isso é público e notório. Estou falando após. É justo fazer com o senador Cajuru o que ele acabou de relatar que fizeram com ele? Com qual fundamento jurídico, meu Deus do céu?
Então, presidente, eu peço aqui, né, que a mesa avalie o mais rápido possível a votação em urgência desse PDL do senador Lazier e tantos outros que, obviamente, aos excessos existem as reações por parte do poder legítimo que é o Senado de funcionar como um freio contrapeso constitucional desses avanços, desses excessos inconstitucionais, reconhecidamente. Eu acho que só em alguma bolha aqui de Brasília que esses atos não são inconstitucionais, essas decisões não são inconstitucionais, presidente. Questão de ordem, presidente. Senador Jorge Cajuru com a palavra pela ordem. Senhores senadores, deputados, eu me vi na obrigação de trazer aqui a minha palavra a respeito desse tema. Eu dizia ao presidente Rodrigo Pacheco, acho extremamente grave o que está acontecendo no Brasil. Eu abro a Constituição Federal, que todos nós aqui, senadores e deputados, juramos cumprir e fazer cumprir ao tomar posse. Eu abro a Constituição Federal e ela diz logo no seu artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo. Temos 3 poderes, mas os poderes que emanam efetivamente do povo é o poder legislativo, o nosso poder, poder originário e o poder executivo. O poder judiciário, ele é um poder contramajoritário. Para quê? Para que eles possam decidir em favor de minorias, o que é muito difícil para quem é eleito pela maioria. Muito bem. Eu vejo que a própria Constituição estabelece quem faz o controle externo do poder do senador, do poder do deputado e do poder do ministro. Quem é que faz o controle interno de um deputado federal? É o Conselho de Ética. Quem é que faz do Senado? Também. Mas o controle externo de um deputado federal ou senador, quem é que faz? É o Supremo Tribunal Federal. Não é um ministro do Supremo. É o Supremo Tribunal Federal. E quem é que exerce o controle externo de um ministro do Supremo? É o Senado Federal, não é um senador. Na democracia, poder só se controla com poder. O povo não controla poder, o povo dá e tira o poder. Então o poder do Supremo é controlado aqui do Senado Federal. Mas aí, presidente, me vem também à memória os 6 primeiros meses que eu assumi como deputado federal, como senador aqui nesta casa. Votamos aqui em regime de urgência, porque a Constituição diz, artigo 53, parágrafo 2º, que quando um deputado federal ou senador é diplomado, ele só pode ser preso se em flagrante de crime inafiançável. Tem dois pressupostos, a inafiançabilidade e a flagrância. O que aconteceu naquele ano, senador Plínio? O senador Delcídio Amaral foi preso, líder do governo à época. Em 24 o processo tem que ser remetido para a respectiva casa, no caso aqui o Senado Federal. Esse processo é remetido para o Senado, o que diz a Constituição? Que tem que decidir sobre a prisão. A prisão não é sobre a conduta do parlamentar, é sobre o parlamento, sobre a democracia. Muito bem. O que fez o Senado? O Senado votou para manter a prisão do senador Delcídio Amaral. Bem ali o Senado se agachou. Aí eu vejo mais recentemente um deputado federal que eu não conheço, um senhor de Daniel, que eu deploro qualquer que seja daquelas palavras que ele pronunciou, mas defendo o direito dele dizer, porque está escrito na Constituição. Um ministro prende o deputado. Mas o pior veio depois. O plenário do tribunal confirma a prisão. Mas se não bastasse, senhor presidente, o pior estava por vir. A Câmara dos Deputados confirmou a prisão. Naquele momento em diante, a Câmara também se agachou. E aí eu vejo assim a discussão aqui sobre ativismo do judiciário.
presidente, quem é que muitas vezes tiram a decisão daqui, do parlamento, e levam para o judiciário? Os parlamentares. Os parlamentares é que colocam muitas das decisões na mão dos ministros do Supremo. E aí estamos numa situação que não há controle. Eu vejo que hoje tem 10 ou 20 deputados censurados, senadores censurados. Presidente, eu digo para encerrar, eu aprendi lá no meu Maranhão que o combustível da política é a saliva, é a palavra, é o diálogo. Quando você nega isso, você nega a própria política. Se um parlamentar ele é impedido de falar, na verdade está impedindo o povo que ele representa. Então eu vejo isso com muita preocupação. Para concluir definitivamente, senhor presidente, ela é de todos os senadores. Não é diferente do senador Rodrigo Pacheco, que representa essa casa, mas que tem a responsabilidade de conduzir com toda a isenção possível. Vejo-se falar impeachment com a maior naturalidade. Banalizaram a palavra impeachment. Impeachment de prefeito, impeachment de presidente, impeachment de ministro de Tribunal Superior. Eu acho que é preciso levar, tanto de um lado quanto do outro, as coisas minimamente a sério. Por quê? Porque já passou e muito da gente poder dialogar com a realidade, buscar sensatez e desarmar os palanques políticos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Roberto Rocha. Senador Carlos Portinho, senador Eduardo Girão, líder Flávio Bolsonaro. Portanto, o requerimento de Vossa Excelência para apreciação acerca do PDL de autoria do senador Lazier Martins. O requerimento de urgência, ele não tem sido adotado no Senado desde que implantamos o sistema de deliberação remota. No entanto, esta presidência avaliará o PDL para o encaminhamento devido. Em especial em razão da matéria, consultando eventualmente a Comissão de Constituição e Justiça, mas é uma decisão que a presidência tomará em respeito ao pedido formulado pelo líder do governo, que falou inicialmente em nome do Partido Liberal e depois ratificado pelo líder Flávio Bolsonaro. Em relação a eventuais violações de prerrogativas de parlamentares, eu quero citar um precedente recente do senador Eduardo Girão, que, provocando a presidência do Senado, mereceu de minha parte, não sei se em tempo hábil, mas o encaminhamento à plataforma digital acerca daquele bloqueio que havia sido feito em relação ao senador Eduardo Girão, e avaliando o mérito daquilo que havia acontecido, esta presidência se posicionou contrariamente, pedindo o restabelecimento da rede social do senador Eduardo Girão. Em relação ao ocorrido com os senhores deputados federais, a casa competente é a Câmara dos Deputados. Eu não gostaria de me arvorar na condição de alguém que pudesse fazer a avaliação desses casos concretos dos deputados federais, a menos que os senhores senadores formulem esse requerimento à presença do Congresso Nacional para que possamos avaliar caso a caso as providências que eventualmente podem ser tomadas, obviamente sem prejulgamento, mas dizer que este presidente está absolutamente atento e comprometido com a defesa das prerrogativas parlamentares, em especial dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Portanto, fica esse registro e, naturalmente, dos requerimentos que forem apresentados pelo PL ou por qualquer outro partido, merecerão a devida apreciação por parte da presidência do Senado. Presidente, só para fazer um esclarecimento, senador Eduardo Girão, já lhe agradecendo pela sua iniciativa, pela rápida resposta do senhor na época, mas lembrando que não foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Aquilo foi uma deliberação da cabeça da plataforma, uma coisa que absolutamente sem pé e sem cabeça, e o Senado ali tomou atitude com relação a isso. O caso dos deputados que estão aqui gentilmente nos visitando, o que acontece é o seguinte: as redes sociais deles foram derrubadas pelo Tribunal Superior, pelo STF, pelo TSE. Então, de uma certa forma, por todos nós, não termos agido com relação a pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, a sociedade nos cobra.
Mas olha, está acontecendo isso porque a casa que tem a prerrogativa constitucional de eventualmente julgar ministros do Supremo Tribunal Federal por desvio de conduta, por abusos, que no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, é o que está acontecendo há muito tempo no Brasil, é o Senado. Então, aqui, por exemplo, pegar o exemplo, a Bia Kicis tem 6 milhões de seguidores. Imagine, é uma forma que ela tem de prestar conta com a população, com as pessoas que votaram nela, sobre os trabalhos. As pessoas perguntam, isso é cidadania, isso é cidadania. É uma extensão do mandato dela, da tribuna. Então você calar, você caçar, você amordaçar, isso é uma violência. Isso é uma violência sem precedentes e eu vou além. O que está acontecendo é uma tortura. Tem um empresário, Luciano Hang, um empresário gerador de emprego, pagador de impostos do Brasil, que teve durante o processo eleitoral 12 milhões de órfãos. Aí, Plínio, você pergunta, 12 milhões de órfãos? 12 milhões de seguidores ficaram sem receber notícia do Luciano Hang. E tem deputados aí, tem parlamentares que estão com violência de tortura. Esse jornalista que foi citado pelo senador Lazier Martins, o cadeirante, hoje Eustáquio, a tortura psicológica que ele relatou na comissão que nós fizemos de 11 horas de duração na CTFC, emocionou o Brasil. O filho dele, o senhor tem um filho pequeno, mas o filho dele dizendo, não leve meu pai, hoje é aniversário da mãe. E aí o delegado disse, olha, tira teu filho, dá um jeitinho de tirar ele daqui, porque eu não vou conseguir, a minha consciência não vai conseguir fazer o que eu tenho que fazer aqui. Vou ficar com esse peso o resto da vida. Então está acontecendo isso, presidente Rodrigo Pacheco, aqui na nossa vista, e a gente precisa fazer alguma coisa. Nós estamos aqui não por acaso, o senhor não está aí por acaso, com essa missão sublime de presidir o Senado Federal. Todos os 80 senadores também têm essa missão, os deputados federais. Nós precisamos clarear o tempo sombrio que a gente está vivendo, os tempos difíceis. E é uma atitude, o que a gente precisa é atitude. E o Senado Federal pode fazer esse papel. Aí sim, aí eu concordo com o senador Flávio, vai haver uma pacificação, de verdade. Não da boca para fora, uma pacificação. Ah, não, o poder se levantou, está fazendo o seu trabalho. Aí a gente vai ter um equilíbrio entre os poderes e o Brasil vai tocar o seu dia a dia. Desculpa mais uma vez a... Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Roberto Rocha. Senhor presidente, só para poder... Senadores, eu quero apenas me associar inicialmente às palavras do senador Roberto Rocha. Ele foi muito pertinente quando ele disse aqui em relação à atuação do Senado, mas especificamente quero relatar aqui em relação de quando viu o pedido de prisão do senador Dilcídio Amaral. De fato, quando aconteceu, por autorização desta casa aqui, a prisão do Dilcídio Amaral, eu estava aqui como senador da República, eu entendia que no exato momento nós estávamos aqui assinando o atestado de óbito do Senado Federal. Na medida que jamais, senador Roberto, poderia permitir que o senador da República fosse preso. E eu acompanhei muito bem de perto aquele momento difícil do meu amigo Dilcídio Amaral. Cometeram a maior injustiça. Iniciou-se até certo ponto o enfraquecimento do Senado Federal aqui. Nós temos que fazer desta feita as palavras do senhor como verdadeira e muito profunda em relação a esse assunto. Vi aqui alguns senadores aqui fazendo uma fala que eu acho que nós temos que rever naturalmente o nosso modo de pensar em relação ao Supremo Tribunal Federal Rodrigo Pacheco. Particularmente aqui em relação aos deputados que suas contas foram bloqueadas. Mas eu quero dirigir aqui em nome de um grande segmento do setor produtivo e empresarial de Mato Grosso, que há 30 dias atrás o Supremo Tribunal Federal bloqueou 43 empresários, ou seja, bloqueou as contas desses empresários que geram alguns milhares de empregos em Mato Grosso e até hoje essas contas não foram liberadas. Porque simplesmente eles deslocaram de Mato Grosso com
120 caminhões para fazer uma manifestação, eu acho que democrática, e, acima de tudo, a demonstração de que todos nós temos o direito à liberdade de expressão. Por isso eu pessoalmente, na minha modesta opinião, que nós temos que fazer aqui, um termo bem chulo, um freio de arrumação. Caso contrário, fica muito feio, muito ruim para nós políticos. Eu recebo aqui 100, 200, 300 WhatsApp, dizendo qual a posição do senador Jaime Campos em relação a esses assuntos que estão sendo feitos, tratados, e, acima de tudo, eu acho que alguma decisão de forma monocrática, eu acho que tem que ser feita uma decisão de forma colegiada. Por isso eu acho que todos nós responsabilidade da Constituição e, acima de tudo, senador Rodrigo, Vossa Excelência como jurista, da liberdade de expressão de todo cidadão brasileiro. Confesso que, como cidadão brasileiro, né, eu tenho, com certeza, o direito de externar minhas opiniões, seja ela que agrada ou desagrada. Agora, agir da forma que está agindo, desempestadamente, nem sei qual o termo correto, ou irresponsavelmente, eu acho que nós temos que fazer algo. Nós temos aqui a obrigação de fazermos com que cumprimos o nosso papel como legítimo representante do povo brasileiro nesta casa aqui, até porque aqui é a casa da federação e nós temos instrumentos, mecanismos legais para fazer com que, de fato, possamos ter consagrado na nossa Constituição o direito à liberdade de expressão. De forma que aqui, com todo respeito ao ministro Alexandre, tenho maior admiração e respeito. Agora, bloquear a conta de 43 empresários que geram, no mínimo, 50, 60 mil postos de trabalho, e esses cidadãos hoje estão em situação difícil lá no Mato Grosso. Alguns, com certeza, vai até quebrar, porque quem fornece a ele, ou seja, o seu motorista, o seu trabalhador, ele quer receber o seu salário de dia 30, e hoje estão impossibilitados. E aqui eu quero fazer um apelo de público ao ministro Alexandre de Moraes, que reveja com certeza essas decisões que ele tem dado, porque, caso contrário, nós vamos penalizar muitos cidadãos de bem em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Com a palavra, o senador Lazier Martins. Presidente, duas coisas. Em primeiro lugar, pedir a Vossa Excelência. Eu não posso me arvorar aqui a falar pelo meu partido, nem falar pelo PL. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão só para complementar o que foi dito. O único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal disse uma frase profética sobre o inquérito 4781. Isto não foi uma boa ideia, disse o ex-ministro José Francisco Rezec, o único brasileiro que foi 2 vezes nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E o pior da continuidade do inquérito 4781 ao longo de... vai completar 4 anos no ano que vem. Em março do ano que vem, completa 4 anos. É que ele, como a Inquisição, que ele representa aos meus olhos, ele pede sempre mais. Ele é irrefreável. Porque a pessoa que decide é rodeada por pessoas que a aplaudem. E isso vai formando uma bolha que isola o conjunto que está no seu interior da realidade, da controvérsia, do contraditório que todos nós sonhamos que ocorra na democracia. De forma que eu acho que, se não houver uma ação, nem falo em reação, isto realmente não vai dar certo, como disse o ministro Francisco Rezec. Muito obrigado.